Amém. Glória a Deus. Agora vamos ver aqui um vídeo e aí a gente vai começar a nossa ministração dessa noite. A mulher saiu da cadeira de roda e começou a andar ali agora. Olha lá, essa mulher estava na cadeira de roda. Andando. A cadeira dela. E ela está andando. Ela acabou de sair da cadeira de roda. Levantou agora. Aleluia. Essa tem sido a principal notícia dos últimos dias, concorda? O avivamento de Asbury, uma cidade dos Estados Unidos, e a universidade que carrega o nome da cidade, começou um culto como esse, um culto normal. Mas o homem tem um calendário, o homem tem uma agenda, mas quando esse homem ele é aberto ao Espírito, então o Espírito conduz. E a gente vai falar hoje sobre vida espiritual. Nós vamos falar sobre presença, sobre glória, sobre o que Deus faz com quem fortalece o Espírito. Hoje o nome da mensagem da série Comece fortalecendo o Espírito. Amém? Eu quero iniciar contando uma breve história. Deixa eu botar o timer que eu vou me desafiar, tá, amor? Eu quero começar contando uma breve história que alguns aqui já conhecem. Em 2019, o Daniel e eu fomos para Israel. E quando nós fizemos uma conexão em Paris, nós passamos o dia conhecendo a cidade. Foi uma conexão de 12 horas, então a gente foi dar uma volta. E aí, quando nós estávamos voltando, nós recebemos a ligação de um pastor amigo que já estava em Israel. E na ligação ele disse assim: olha, Daniel, fala para Dalila que ela afia aí o inglês, porque está muito difícil entrar em Israel. Até o apóstolo nosso, que já entra todos os anos, há mais de 13 anos ele vai para Israel. Ele foi levado para a polícia, ele foi interrogado e está difícil. E essa foi a informação que nós recebemos. E o Daniel, amor, o pastor Renato falou que tu se preparasse aí porque não está fácil. E eu disse: tá louco? Como assim não está fácil? A gente está falando de entrar em Israel. Ele falou: pois é. E aí, eu estou falando aqui como se eu fosse fluente no inglês, né? Eu tenho um inglês básico. E aí, a gente embarcou para Tel Aviv, Jerusalém, Israel, para Tel Aviv. E quando nós estávamos no avião, quantas horas de voo, amor? De Paris para Tel Aviv? 6 horas de voo. E aí o meu marido dormia como uma criança. E eu chorava igual um bebê. Pensando: meu Deus, como é que vai ser? O que eu vou dizer quando eles perguntarem? E se eu não entender o que eles estão falando?
E eu ficava nervosa. E aí eu lembro muito de um momento que nós estávamos sobrevoando os Alpes. Aquela neve linda sobre ali, aquelas montanhas maravilhosas. E o Daniel dormindo, perdendo aquele espetáculo. E eu acordada, perdendo também. Porque eu não estava conseguindo desfrutar daquele momento. Eu estava muito preocupada como seria quando eu chegasse lá. Com medo, com pânico. E eu não conseguia desfrutar da viagem. Na verdade, a minha viagem terminou no metrô, voltando para o aeroporto, quando eu recebi essa notícia. Paris perdeu a graça. Até Israel parece que também perdeu. Eu só conseguia pensar na bendita imigração. E quando nós chegamos lá, eu me lembro que eu olhei para a fila, falei, amor, aquele policial parece bem simpático, vamos para cá, que ele está rindo, então vamos lá. E a gente foi, você não tem ideia de como é tenso lá. E aí a gente na fila para entrar, e aí nós éramos o próximo a ser atendido. O casal da nossa frente entrou e estressou o policial. Eu não sei o que eles fizeram de errado, mas de repente o policial se estressou e começou a chamar outros policiais. E eu, oh my God. E agora? O cara estava tão animado. E eu lá tensa. E aí chegou a nossa vez. Esse casal que estava lá na imigração, que se estressou lá, o policial foi levado para dentro de uma cabine, foi entrevistado de forma mais profunda lá. E chegou a nossa vez, a gente chegou, aí demos um passaporte. E o policial olhou para nossa cara e ele falou assim, the first time here? E eu, yes. Ok. Primeira vez aqui? Eu disse sim. Ok. Ele não carimba passaporte, ele imprime um cartãozinho lá. Colocou, não disse nem seja bem-vindo, porque eu também sabia o que era seja bem-vindo em inglês. Doida para treinar. Colocou, nos liberou para entrar. E a gente passou. Pastora, por que a senhora está falando isso? Eu estou dizendo porque quando a gente não confia em Deus, quando a gente não tem a nossa dependência completa nele, a gente começa a viver uma vida que não percebe o que está ao nosso redor. A gente começa a focar só nos problemas, só nas dificuldades. Irmãos, presta atenção, eu estava em Paris, indo para Israel. E eu consegui perder isso. Eu quero falar para você sobre focar naquilo que realmente importa. Focar naquilo que realmente se mantém. A vida, ela já está acontecendo. Muitos aqui estão olhando para mim preocupados com o amanhã. Esse é o ano do crescimento sobrenatural e nós estamos pensando, e quando eu crescer, e quando eu alcançar isso, e quando eu chegar no meu destino, e quando eu tiver isso, e quando, e a vida está aqui, acontecendo, dia após dia, e nós estamos perdendo. E para falar sobre a presença de Deus, eu quero ler um texto que está em Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Êxodo 3:6 diz assim: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto. Repita comigo: cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Aqui a Bíblia está falando do primeiro encontro de Moisés com Deus. Esse é o momento que Moisés sobe o monte e ele vê uma sarça que pegava fogo e não se consumia. E Moisés, extremamente ousado, ele começa a caminhar ao encontro da sarça. Ele diz assim, a Bíblia fala que ele, o que é isso? Como é que ela não se consome? Sabe, é quando algumas pessoas encontram com o sobrenatural na sua frente. Alguns fogem do sobrenatural, outros vão e dizem assim, eu preciso ver o que é isso. Tem fome, tem sede de Deus, tem fome de um sobrenatural de Deus. E Moisés, ele era um faminto. Moisés olhou, viu a sarça e ele disse, o que é isso? Ei, eu não posso perder, sabe, ao invés de mim, que fiquei com medo, que fiquei com incertezas,
Mesmo sendo o primeiro encontro de Moisés com Deus, ele falou: o que é isso? Eu quero isso, eu vou lá. E aí Deus fala assim: calma, Moisés, calma, tira as sandálias, porque o lugar onde você pisa é santo. Quando ele ouve Deus, ele se percebe do que ele está fazendo, e aí ele se esconde com medo de Deus. Mas diga comigo, ali foi só o primeiro encontro, porque tudo na vida se constrói, tudo se constrói. E tem um outro texto em 1 de Pedro 2,13 que diz assim: portanto, livrem-se de toda a maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. A Bíblia está dizendo assim: ei, assim como Moisés teve uma primeira experiência com Deus, assim como Moisés provou o leite genuíno, assim como ele desfrutou daquele momento único na presença de Deus, eu quero que você, igreja morada, também que já experimentou, que já teve um encontro com ele, comece a desfrutar e a desejar mais desse leite, mais dessa presença. Nada mais será como antes. Por quê? Porque quando você faz isso, a Bíblia diz que por meio dessa presença, desse leite puro e genuíno, você cresce. Como é o tema do ano? Crescimento sobrenatural. Não tem crescimento verdadeiro sem a presença. Não tem crescimento verdadeiro sem a presença. O primeiro encontro de Moisés foi antes de ele iniciar a sua grande missão. Até aquele dia, Moisés ainda não tinha começado a cumprir o propósito de vida dele, não de forma consciente. Mas para iniciar o propósito da vida de Moisés, para que isso pudesse crescer dentro dele e ser externado e ser executado, por onde Moisés precisou começar? Diga comigo, ele precisou começar pela presença. Nada grande vai acontecer na sua vida antes que o grande tenha acontecido no secreto. Você quer algo grande na sua vida? Comece construindo no secreto. O ministério de Moisés começou na sarça, na presença, buscando a Deus. Eu hoje vejo tantas e tantas pessoas que querem usar ferramentas de todas as maneiras. E hoje a gente tem uma infinidade de ferramentas que são muito boas. A gente tem a internet aí para isso. E existem tantas pessoas que querem alavancar na profissão. Eu quero fazer um Reels muito legal. Eu quero fazer um TikTok. E eu quero viralizar, eu quero ser famosa. Eu quero ter não sei quantos seguidores. Deixa eu te falar, começa sendo você um grande seguidor de Jesus. Começa na presença. Cresça no secreto, cresça no esconderijo, cresça aonde só quem pode te promover pode te ver. Nós não podemos querer realizar grandes projetos em nossa vida sem que antes tenhamos provado de Deus. Provado de Deus. A Bíblia diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Ele está dizendo assim: Jaque, prova, só prova. Sabe, eu sou uma pessoa que antes de comer eu vejo se a comida é bonita. Se ela for bonita, eu como. Se ela não for muito bonita, dificilmente eu como. É assim, gente, eu sou bonequeira mesmo. Essa é a palavra. Para alguns é o famoso fresco. Luto contra isso.
Eu não sou aquela pessoa que experimenta de tudo para desenvolver a outra região do cérebro. Não, eu prefiro comer sempre a mesma coisa, que já está garantido que é bom e está tudo legal. Meu marido não, meu marido sai provando tudo. O que vê, ele experimenta. E a Bíblia está dizendo assim, prove e veja. Existem pessoas que dizem assim, Deus não faz. Não é para o tempo de hoje. Não, isso foi lá no passado. Ei, você já experimentou para saber? Prove da presença. Experimente a presença. E aí então, meu irmão, você não vai mais largar da presença. Porque a Bíblia diz, provai e vede, o Senhor é bom. Moisés, ele tem a sua primeira experiência. Para começar o chamado, para viver o propósito, ele tem a sua primeira experiência. E ele prova a presença. Mesmo provando a presença, Moisés ainda se acha incapaz. Sabe? Quando Deus ele fala na sua palavra assim, vinde como estais. É do jeito que você está mesmo, é com medo, é sem se achar capaz, é mesmo pecando. Ah, pastor, eu não vou orar, eu não estou buscando a Deus porque eu ainda tenho muita coisa para consertar na minha vida. E ei, enquanto você não estiver de fato na presença, você não vai dar conta de consertar nada sozinho. Vai ser difícil sem Ele no seu barco. Para viver um crescimento genuíno, nós precisamos de fato aprender a orar, aprender a estar na presença. Existe uma frase de C.S. Lewis que diz assim, não permita que a sua felicidade dependa de algo que você pode perder. Quando a gente fala o ano do crescimento sobrenatural, na folha dos sonhos você coloca uma lista infinita de coisas que você precisa ter para ser feliz. Porque você quer crescer, porque você quer viver essa felicidade plena. Mas olha o que C.S. Lewis diz. Ele diz, não permita que a sua felicidade dependa de algo que você pode perder. Eu tomei a liberdade de fazer uma pequena lista de coisas que você pode perder. Coisas. Vamos lá. C.S. Lewis está dizendo assim, não permita que a sua felicidade dependa da sua casa. Porque a sua casa você pode perder. Pode ou não pode? Teve um terremoto agora. Talvez alguém que pudesse ouvir uma palavra dessa há um mês atrás, antes desse terremoto, e aí o pastor dissesse, talvez a sua casa você pode perder, e essa pessoa fosse um grande empresário, ele ia dizer assim, não, está quitada. Minha casa não é do banco, é? Não permita que a sua felicidade dependa de um filho, porque um filho você também pode perder. Que cruel, pastora. Pastor prega domingo. Mas você deve com certeza já ter ouvido falar de alguém que perdeu um filho, sim ou não? É feliz? É bom? A gente deseja isso para alguém? Faz parte da vida? Não permita que a sua felicidade dependa do seu trabalho, porque ele você pode perder. Não permita que a sua felicidade dependa do seu dinheiro, porque ele você pode perder. Não permita que a sua felicidade dependa do seu marido ou da sua esposa, porque ele você pode perder. Está entendendo o que eu estou falando? Não permita que a sua felicidade dependa da sua saúde, porque ela você pode perder. Tudo podemos perder. Portanto, se não depositamos a nossa dependência real no que de fato nunca perderemos, certamente caminhamos para o fracasso. Não é ano de crescimento coisa nenhuma, enquanto a gente colocar a nossa dependência em tudo que não pode ficar eterno. Pastora, cadê a Bíblia? Vamos lá, Salmo 139, 7 ao 12.
É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu desço ao mundo dos mortos, lá estás. Se eu tomar a asa do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali, a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Eu poderia pedir a escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão eu posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Eu estou dizendo aqui para você: busque cultivar aquilo que ninguém vai poder te tirar. Porque é só isso que vai ficar no final. Semana passada a gente estava nas tapioqueiras, eu e meu esposo, só nós dois. E conversávamos por horas com o Senhor. De 73 anos mais ou menos, era, amor? Que teve um casamento de mais de 50 anos. E nós ouvimos ele por mais de 3 horas. Ele falou, e nós ouvimos. Olhava no relógio, 1h, 1h30, pensando: meu Deus, como vai ser? A gente tem que ir para casa, se arrumar para ir para o culto. Mas aquele senhor estava tão necessitado de falar, porque ele foi casado por 50 anos. E a esposa faleceu há 2 anos. Pastor, eu estou com medo dessa palavra. Ei, a intenção não é você ter medo. A intenção é você despertar. Existe algo que você não pode perder. Porque se você tiver tudo e não tiver esse algo chamado Deus, tudo que você tem é passageiro. Tudo. Veja comigo. Pedro, ele descobriu isso. A Bíblia diz que Pedro, ele passou a noite inteira pescando. Mas ele não conseguiu pegar nenhum peixe, nada. Pedro, ele não pegou nada, Pedro, entendeu? Aí ele voltou para a margem do rio e foi arrumar a rede. Jesus chega para ele e fala assim: me empresta o teu barco, semeia. Aí Pedro, tudo bem, fica lá. Depois que Jesus fala para as multidões, Jesus diz assim: vamos, entra aí, entra de volta para o mar. E aí Pedro: Senhor, olha, não dá, eu passei a noite toda, não peguei nada. Mas se o Senhor está mandando, diante da tua palavra eu vou. Você conhece a história, chama-se a pesca maravilhosa. Foram tantos peixes que foi preciso chamar outro barco: ajuda aqui, vem cá. E mesmo outro barco, quase que as embarcações afundam. Naquele momento, entenda, era assim, ó: Pedro saiu do mar pobre, entrou no mar pobre, saiu de lá milionário, porque ele tinha feito a maior pesca da vida dele. Eu imagino Pedro olhando aquela quantidade de peixe, pensando: o que eu vou fazer com tanto peixe? Meu Deus, eu vou demorar quanto tempo para vender tudo isso? E aí ele pensando: peixe, muito peixe, me ajuda aqui, fulano. E Jesus vai saindo. E ele olha para o peixe, ele olha para Jesus, ele fala: fulano, fica com tudo aí. Jesus, eu quero o Senhor, porque eu quero aquilo, porque o peixe vai se perder, porque o peixe vai estragar, porque o peixe vai vender, porque essa riqueza vai acabar. Mas o Senhor, ei, eu quero o Senhor, eu quero caminhar contigo. Não, eu não quero perder o Senhor de vista, eu quero caminhar contigo. Pedro, os peixes, você precisava de peixe. Eu não quero saber de peixe, Jesus, eu quero o Senhor. Pedro entendeu isso. No ano do crescimento sobrenatural e no resto da nossa vida, nós não podemos perder Jesus de vista. Nada mais importa. Pastor, eu não... É tão interessante. A minha filha Rebeca, ela tem 13 anos. Ela sonha em casar.
desde que ela é zigoto, ela quer casar. Sempre ela fala de casar. Com 4 anos ela tinha a liturgia do casamento dela. Com 4 anos ela me perguntou assim: mamãe, eu posso entrar na igreja com a senhora e com o papai? Eu quero entrar com os dois. E aí um dia desse a gente falando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Ela disse: eu queria casar. Como ela, outros. Talvez eu estou falando do que mais importa e você pensando: mas eu ainda queria aquele emprego, sabe? Ainda tem a faculdade. Eu ainda quero fazer aquela viagem. Ei, tudo isso passa. Mas o Senhor é eterno. Cultiva o que é eterno. Cultiva o que é eterno. Quando nós olhamos para grandes nomes na Bíblia, nós vemos que as pessoas da Bíblia entenderam isso. Viviam isso na intensidade. A Bíblia fala de Joquebede, a mãe de Moisés. Olha isso, a mãe biológica de Moisés. A Bíblia diz que o faraó ia mandar matar todos os bebês do sexo masculino. Joquebede fica desesperada. O que eu vou fazer agora? E os bebês iam sendo jogados no rio Nilo para serem mortos, para morrerem afogados. Era um decreto do faraó. Joquebede pensa assim: se é o Senhor que me deu, Ele é tudo que Ele me importa. O que mais me importa na vida é o Senhor. É meu filho, mas eu entrego ele para o Senhor. Ela vai lá no rio Nilo, prepara um cesto, coloca lá o Moisés dentro e empurra nas águas e fica vendo o seu filho ir embora. Como é que você imagina que estava o coração dessa mãe? Mas ela estava dizendo assim: Senhor, eu confio em Ti, porque para mim o que mais importa é o Senhor. Abraão, sabe, eu falava com o Daniel uma curiosidade. Joquebede, Abraão, eles entregaram o seu filho mesmo antes de Deus entregar Jesus. Eles não tiveram Deus entregando Jesus como modelo. Eles entendiam que Deus é tudo, Deus é soberano. Se Ele está no controle, o resto é resto. É o Senhor. Ana também. Abraão sacrificar Isaac. Davi passou um tempo chorando, sem comer, sem beber, jejuando, para que Deus curasse seu filho. O filho morreu, ele levantou e seguiu a sua vida. A gente olha para Paulo e vê Paulo na prisão. E enquanto ele está lá, depois de ser açoitado, de ser ferido, machucado, ele está lá na prisão, mas ele está louvando a Deus. A gente vê Pedro, a Bíblia diz que Pedro dormia com a cabeça preso, amordaçado lá, com seus pés e mãos presos, e ele dormia entre os oficiais. Pedro devia estar dizendo assim: eu estou preso, é difícil, eu apanhei, não está legal, mas lembra, se eu subo no mais alto monte, Deus está. Se eu desço no mais profundo mar, o Senhor está. Então eu imagino que Pedro podia pensar: aqui na prisão, o Senhor está. Ninguém pode tirar o Senhor de mim. Nem a eternidade pode tirá-lo de mim. Na eternidade Ele continua sendo meu Deus, meu Pai. José, jogado no poço, mas pensando: eu estou no poço, mas Deus está comigo. Eu sou um escravo agora, mas Deus está comigo, é o que importa. Maria, a mãe de Jesus, que abriu mão do sonho. Ela estava prestes a realizar o sonho para casar. E aí Deus chega para ela e fala: me dá o teu ventre, porque você vai ser mãe. E aí ela então: Senhor, nada mais me importa. Eu me entrego. É os meus sonhos, toma. Sabe, hoje a gente vê uma geração tão rasa. Tão rasa. Deus pede coisas tão simples e de repente você abre mão da presença, você abre mão de Deus porque você não consegue abrir mão de um pecado. Você não consegue resistir ao sexo de forma pecaminosa.
Você não consegue resistir. Ah, pastora, quer saber de uma coisa? Eu sou livre, eu bebo mesmo, porque na minha vida mando eu, então eu encho a cara e eu bebo quando eu quero, eu paro quando eu quero, Sabe o que é liberdade para mim? É olhar para um copo de bebida e dizer assim, eu não quero. Por quê? Porque isso não me domina. É você olhar para o pecado e dizer assim, eu não quero. Por quê? Porque isso não me governa. Eu tenho o que eu mais preciso. Mateus 6:21, não vai aparecer no telão, mas diz assim: onde o seu tesouro estiver, aí também estará o teu coração. Você quer ver uma pergunta simples? Quanto tempo você gasta de internet? Deixa eu te falar como é que eu tenho feito. Abre o Instagram e olha que horas você abriu o Instagram. Cuidado para não esquecer, porque você fica tão distraído lá dentro que depois nem lembra mais. Se você for desses, anota, 12:50. E deixa a vida te levar. Faz isso. Deixa ver. De repente você vai ver que 2 horas se passaram. Aí você vai dizer assim, caramba, eu tenho tempo. Eu não tenho organização e prioridade. Eu não tenho domínio próprio. O meu coração não está de fato no que verdadeiramente importa. Tá falhando. O meu ainda tem 1 minuto e 23. Você está entendendo o que eu estou te falando? E pastora, como eu posso construir essa vida com Deus? Mateus 6:21 diz assim: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. Para você entender o que realmente importa, desenvolva o secreto. Faça crescer o secreto. Pastor, é tão contraditório, porque a senhora leu que Deus ele está na montanha. Se eu quiser que a escuridão me esconda, ainda assim ele me vê. Que ele está no mais oculto do mar. Então por que eu preciso, já que ele está em todos os lugares, por que eu preciso entrar no meu quarto, fechar a porta e orar em segredo, para que meu pai em segredo me veja? Sabe por quê? Porque não só você deve amar a presença, mas o nosso Deus também ama a sua presença, a tua presença, a sua presença. Você é importante para Ele, é você que Ele quer. Ele não está interessado no seu dinheiro, até porque Ele é o dono do ouro e da prata, e o que você tem é Ele que te deu. Ele não está interessado no seu casamento, porque se você está casado hoje, provavelmente também deve ter sido Ele que te deu. Ele não está interessado nos seus filhos. Não vou lá porque Ele vai pedir meus filhos. Não, também foi Ele que te deu. Ou você consegue engravidar, se não for por obra e graça do próprio milagre de Deus. Pode fazer o que for, médico o que for, se Deus não quiser, não, ponto. É Ele. Ele está dizendo assim: ei, mesmo que eu te veja em todos os lugares, sabe, quando você levanta e diz assim, eu vou me encontrar com o Senhor. Ele está dizendo assim, caramba, eu estou sendo priorizado. Olha só, a Jaque está vindo ao meu encontro. Ela abandonou todo o resto, tudo mais. Ela deixou o Anderson lá com o Miguel. Ela deixou a comida para ser feita, ou então ela já mesmo fez mais cedo, e ela agora está comigo. Eu lembro de Obed-Edom. Quem já ouviu essa história? A Bíblia diz que a arca da presença estava sendo carregada, e de uma forma indevida a arca foi tocada, e aquele jovem que tocou foi fulminado instantaneamente. E as pessoas que carregavam a arca ficaram com medo da presença e disseram assim: não vamos levar mais não, deixa aí na casa de Obed-Edom, vamos seguir sem ela. Sabe, algumas pessoas estão ouvindo aqui essa palavra e estão talvez vivendo exatamente o que esse povo viveu. Caminhavam com Jesus, caminhavam, carregavam a arca, carregavam a presença, mas por alguma razão se decepcionaram.
se frustraram, se entristeceram, olharam para o que é material e não para o que é espiritual, e aí disseram assim: quer saber de uma coisa? Não, eu não quero esse negócio de igreja, é muito complicado. Não, esse negócio de estar lá no meio dos irmãos é muito complicado. Não, eu prefiro caminhar sozinho mesmo. Mas a Bíblia diz que quando a arca entrou na casa de Obed-Edom, foram necessários apenas 3 meses para prosperidade, para bênção, para tudo na vida de Obed-Edom começar a crescer e prosperar, ao ponto da notícia se propagar. Aí Davi diz assim: eu estou ouvindo falar do que está acontecendo na casa de Obed-Edom. Sabe o que aconteceu na casa de Obed-Edom? Eu imagino o seguinte: eu imagino que aqueles homens estavam carregando a arca, aquele jovem foi morto. Concentra em mim, gente, esquece a criança. Vocês se distraem com facilidade. Concentra, foca aqui. Olha só, aí ele está lá carregando a arca. E aí, de repente, aquele jovem é fulminado. Eu imagino, a Bíblia não fala, mas como eu falo para vocês, leiam a Bíblia como quem assiste um filme de Steven Spielberg. Eu fico imaginando que eles lá chegaram na casa de alguém e falaram assim: ó, gente, vocês querem guardar a arca aí na casa de vocês? Aí a pessoa falou assim: a arca? Mas por que um objeto tão lindo desse, de ouro puro? Por que vocês não querem levar? Isso deve ser muito valioso. Aí a pessoa lá diz: não, é que o cara ali tocou e morreu. Não, aqui na minha casa não. Só que na casa de Obed-Edom, ele abriu a porta e falou: meu Deus, uau, ei, pode, entra, põe aqui na sala, filha, vem ver aqui, amor, vem cá. Aí a esposa dele com um pano de prata assim amarrado na cintura: que foi? Vem ver aqui, vem ver. Olha, uau, o que é isso? Lucas, vem cá, meu filho, vem aqui, Rebeca, vem cá. Ele já: pai, o que está aqui? Meu filho, a arca está na nossa casa. Ninguém mais quis a arca, ninguém mais quis. Pai, o Senhor disse que queria. Disse, filho, ainda bem, pai, que bom. E agora, pai, a presença está aqui, o que a gente vai fazer? Olha, filha, cuida para não empoeirar. Todo dia vem aqui, organiza. Vamos lá, gente, vamos cantar louvores ao Senhor aqui. Vamos celebrar o Senhor. Vamos dançar, vamos adorar, vamos ofertar, vamos celebrar. Pastora, por que a senhora faz isso? Por que a senhora imagina isso? Porque depois, quando Davi ouve falar o que está acontecendo na casa de Obed-Edom, eu me nego a imaginar que Obed-Edom deixaram a arca lá num canto. O que é? Sim, tem um quartinho lá atrás, põe lá. Não, passa pelo corredor de trás aí, vai lá no quintal, põe lá, deixa lá, tá bom? E eles ignoraram a arca. Não, eu acho que tinha lá uma mesa de centro que a mulher afastou. Afasta aqui a sofá, bota aqui, põe aqui. Mas peraí, tá um pouco torto. Organiza. Ai, ficou perfeito, combinou com o meu hack. Gente, ficou perfeito. Ai, eu não sei, obrigada, Senhor, era tudo que eu queria mesmo na minha casa, era a arca da presença. E por que a senhora pensa isso, pastora? Porque a Bíblia diz que depois que Davi ouviu falar do que estava acontecendo na casa de Obed-Edom, quando Davi ouviu falar do que estava acontecendo na universidade lá de Aylesbury, aí ele foi lá, pegou a arca, e a Bíblia diz que ele vinha dançando, celebrando, ofertando, sacrificando ao Senhor durante todo o caminho. A Bíblia diz que ele dava 6 passos e ele sacrificava e ele celebrava. Eu não posso achar que Obed-Edom fazia menos do que isso. Eles celebravam ali a presença. Como você tem carregado a arca? Ou você deixou na casa de alguém? Ou você deixou ela lançada em algum lugar do seu passado? Quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você não vai no seu quarto? Fecha a porta, separa um lugar para a arca e diz assim: vem, Senhor, fica aqui, seja bem-vindo aqui. Não é uma religião, não é uma regra. Sabe, eu conversei, eu conversei e aconselhei uma mulher uma época, que ela era uma garota de programa. Sim, garota de programa. E ela tinha convertido e ela me disse o seguinte: pastora, o último dia que eu fui sair para fazer um programa, eu saí de casa cansada, arrasada, e eu disse: Deus, se tu existe, hoje eu não quero homem nenhum. Eu preciso de dinheiro, mas
mas eu não quero homem nenhum. Se o Senhor existe, faz isso por mim hoje. Ela foi lá para a boate, onde ela costumava ir. Chegou um homem e falou assim: quanto é a noite com você? Eu quero a noite inteira. Ela riu e disse: eu sabia, Deus não existe. E ela falou o preço. Eles saíram da boate. Quando eles saíram da boate, aquele homem pegou no braço dela e falou assim: senta aqui comigo, no banco da praça. Conversa comigo. Eu quero te pagar a noite inteira para você conversar comigo. Eu não quero nada, eu não quero tocar em você, eu só quero alguém para conversar comigo. Naquele momento ela tomou um espanto. Pastora, por que a senhora está contando isso? Ei, porque ela ainda estava numa vida de pecado. E Deus ouviu a oração daquela mulher. Por que você não está orando? Pastor Ebe tem uma frase tão profunda. Ele diz assim: você não ora porque você não ora. Engraçado, né? Sabe por que você não ora? Porque você não ora. Porque quando você começar a orar, a valorizar a arca dentro da sua casa, a trazer a presença de Deus para a sua vida, as coisas vão começar a acontecer. E você não vai mais conseguir dar conta de parar de orar. Eu oro todas as manhãs na madrugada. 5:05 meu despertador toca. Pastora, a senhora bota um despertador? Claro, eu sou um ser humano. Se eu não botar, minha filha, não aconteceu nunca. Na verdade, uma única vez em toda a minha vida de 41 anos, eu fui acordada pelo Espírito para orar. As outras vezes, só 2 pessoas me acordaram para orar: o despertador e a minha mãe. Quando Deus acordava ela para orar, ela me acordava também. Lembra dali? E aí o despertador toca e eu vou orar, vou falar com Deus. E às vezes é 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, e eu tô assim com uma expectativa no meu espírito, pensando: amanhã tá quase chegando de novo. Eu quero estar naquele lugar de novo. Eu quero ir lá de novo. Pastor, o que a senhora fala lá? Às vezes eu não falo nada. Às vezes eu não peço nada. Mas é o melhor lugar para estar. É o melhor lugar para viver. Eu fico imaginando o céu. 2 Samuel capítulo 6, do 11 ao 15 diz assim: a arca da aliança ficou ali 3 meses e o Senhor abençoou Obed-Edom e a sua família. O rei Davi soube que por causa da arca o Senhor havia abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele tinha. Abençoou a família e tudo que ele tinha. Então tirou a arca. No instante o medo foi embora. Eu consigo pegar a arca. Tirou a arca da casa de Obed-Edom e com uma grande festa a levou para a cidade de Davi. Mas o texto não fala um segredo. Sabe que Obed-Edom não continuou morando onde ele morava? Davi foi levando a arca. Ele disse assim: peraí, rei, peraí, calma que nós vamos também. Pastora, como é que a senhora sabe disso? Você lembra uma pregação que o pastor falou um dia desse aqui, dos guardiões da escada? Como é que é, amor? Que guardavam, né, a escada. Você sabe que Obed-Edom era um daqueles que ia lá e ajudava os que ficavam às portas de Jerusalém? Ele não ficou lá, ele disse: não, a arca vai embora. Eu vou também, aonde ela for eu vou. Não, nada mais importa, mas é a sua casa com piscina, o seu apartamento na beira-mar. Não, a arca vai estar lá. Não vai. Então eu não quero mais. Eu quero a presença. Algumas pessoas falam assim: fulano não vem pelo amor, vem pela dor. Já ouviu essa frase? Não se preocupa, se não vem pelo amor, vem pela dor. Pastor, o que é essa dor? Deus é tão ruim que ele vai lá e diz assim: não vem não no amor? Quebra a perna dele. Derruba da moto. Cai, feliz. É assim? É não. A arca está ali. A bênção de Deus está ali. Existe um lugar, uma presença. Eu olho para ela e digo: eu não quero. Eu vou viver a minha vida. Eu vou fazer o que eu quiser. Por mim. É minha conta
correr o risco. Qual é a probabilidade de dar errado? Quanto de perfeição tem em você? 0. Então qual é a probabilidade de dar errado você caminhar sem Deus? 100%. Então não vem no amor, vem na dor. Não é Deus que causa a dor, é você que procura por ela, consciente ou inconscientemente. A cerca não é um limite, é uma proteção. É para te guardar. Cerca, né? Mas veio na dor. Tem uma frase de Josemar Bessa que diz assim: se a aflição te fez orar, então já te abençoou. Se a dificuldade que você está passando está servindo para você orar mais, está servindo para hoje, você não está lá no mela-mela, está aqui, já te abençoou. Já valeu a pena essa dor. Já cumpriu a missão. Permita que a tenda seja o seu primeiro e real crescimento. Veja comigo. Você lembra que no início da palavra que nós começamos a pregar hoje, eu falei para você que Moisés teve o primeiro encontro dele com Deus e ele escondeu o seu rosto porque ele teve medo. Agora olha isso. Êxodo 33, 7 a 11. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento. Diga comigo, fora do acampamento. Longe das pessoas. Lá, longe das redes sociais. Fora da onde as pessoas vão estar te encontrando. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, ou seja, do acampamento, e a chamava de tenda da reunião. O que era essa tenda? O texto diz: quem quisesse fazer uma petição ao Senhor ia até essa tenda fora do acampamento. Fala de atitude, fala de se mover em direção à presença. Sempre, diga comigo, sempre. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada da sua própria tenda. Vai imaginando aí. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Quando Moisés ia para a tenda orar, o povo todo, ei, Moisés está indo orar. Ei, Mário, Moisés vai orar. Paulo, vamos, para onde? Vamos, para todo mundo ficava na porta de casa. Moisés está indo orar. Olha, por que eles faziam isso, pastora? O texto diz: observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar. Maria, o que é? Moisés está indo para a tenda. Já vou. Eita, e a nuvem? Deve ser massa lá dentro, viu? O que será que está acontecendo lá dentro agora? Ai, quando tu vai na tenda, não vem a nuvem. Amanhã eu vou de novo para testar. Ai, a nuvem, ela não encosta o chão. Que louco. Logo que Moisés entrava na tenda, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Enquanto o quê? Meu Deus. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à sua própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Ei, tudo se constrói. Lembra que eu falei essa frase? Moisés construiu um relacionamento. Na primeira vez que ele foi, ele ficou com medo. Ai, o que é isso? Moisés tira a sandália. Ai, ele cobriu o rosto. Mas agora Moisés chega na tenda, senta lá. Como é que você encontra com um amigo? Como é que você fala com um amigo?
amigo aqui? Como é que você fala com um amigo? É cheio de protocolo? A Paula foi lá em casa hoje de manhã. Quando eles chegaram lá em casa, eu abri a porta e disse: sejam bem-vindos, aqui é o seu novo lar. Fiquem à vontade, por favor, sentem-se à mesa. Vou servir um café com canela. Foi só o que eu dei para eles lá em casa hoje. Eles são fitness. Um pré-treino, né? Oh, senhora Paula, que legal sua presença na minha residência. É assim? Não, eu estava me arrumando. Daniel tinha saído. E aí, eu achei estranho que eles não tinham entrado. Quando eu saí, tá os dois lá fora. Eu abri a porta do apartamento e falei assim: por que vocês não entraram? Sabe aquele negócio? Bom dia, seja bem-vindo. Olha que legal, fica à vontade. Não, são íntimos. Por que vocês não entraram? Não, porque o pessoal quer, entra. Bora, entra aí. Moisés está lá com Deus como quem fala com um amigo, sabe? Trocando figurinha com o Senhor, conversando com Ele, intimamente, se relacionando. Você tem amigo? Experimente ir para uma cafeteria com um amigo seu. O que acontece? De repente as horas passam. Sabe, você vê os discípulos caminharam 3 anos com Jesus, mas não entraram no nível de ser amigo dele. Como é que a senhora sabe disso, pastora? Porque quando Jesus subiu no Getsemane com Pedro, Tiago e João, os 3, Jesus diz assim: ora comigo, ora, porque a minha alma está muito aflita. Jesus subiu um pouco mais para ficar sozinho. É assim quando a gente vai buscar a Deus. Quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Deus quer que você seja mais do que um discípulo. Ele quer que você seja amigo. E aí Jesus diz assim: vocês não conseguem vigiar 1 hora comigo? Quando não é seu amigo, você chega lá, resolve, pum, acabou, encerrou. Mas quando é seu amigo, sabe? A gente tem muitos amigos, graças a Deus. E existem 2 casais, que é o apóstolo Gleitson e o apóstolo Jean com as suas esposas. Quando a gente vai para algum encontro com eles, a gente marca 2 horas da tarde. Vamos tomar um café lá na Gilmara? Vamos, que horas? 2 horas. Aí a Rebeca e o Lucas dizem assim: vocês vão para onde, mãe? Eu falei: a gente vai tomar um café no Jean. Aí a Gilmara diz assim, a Rebeca diz assim: ixi, eu vou de Uber para casa, mãe. Porque dá 7 horas da noite e a gente fica: gente, a gente tem que ir. Não, vai agora não. Ei, vamos tomar um cafezinho. Aí é comum a gente ir para um almoço e ficar para o lanche da tarde e, se duvidar, para a janta. A gente sai da casa ou do restaurante onde a gente está e continua no estacionamento conversando. Por quê? Porque com um amigo é bom. Porque é prazeroso estar com um amigo. Você não fica: ai meu Deus, já orei 10 minutos e ainda estou aqui, não orei tudo já. É como é esse negócio de tempo sozinho com Deus, tem que orar 1 hora. Tá, aí você bota 1 hora. Senhor, em nome de Jesus, estou aqui na tua casa, abençoa minha família, minha mãe, meu pai, meu avô, meu vizinho, a Xuxa, o papai, todo mundo. Aleluia, cantarabara. Agora eu vou ler a Bíblia. 15 minutos. Vale-me Deus. Esse tempo não passa, não. Ele não é seu amigo. Porque com um amigo você perde a hora. Porque com um amigo você diz assim: ai, sabe, hoje pela manhã foi dando 7 horas, eu olhei, eu estava orando desde as 5. Eu não estava de joelho. Não estava de joelho. Eu estava deitada. Eu chorava, eu falava com Deus. Eu ouvia canções, eu ouvia a Bíblia. Eu peguei a mensagem, eu li de novo essa palavra e eu falava com Deus. Quando eu olhei 7 horas, eu falei: já? Meu Deus, 7 horas. Eu estava com meu amigo. Ei, não é exclusividade minha. Ele quer você também. O ano do crescimento sobrenatural começa na tenda. Sabe por quê? Vou encerrar o texto. Moisés falava face a face, como quem fala com um amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas seus
jovem auxiliar Josué, filho de Nun, ficava na tenda. Isso aqui é para outra pregação. Perceba, Moisés ficava só com Deus. Quando ele entrava na tenda, a nuvem da presença descia. Sabe o que eu quero te dizer? Sempre que nós nos movemos em direção a Deus, Deus move o céu na nossa direção. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: você quer o céu na sua vida? Caminhe em direção à tenda, caminhe em direção à presença. Volte para a presença, vai encontrar com o Senhor lá na tenda. Se afaste de todos por um tempo, vai buscar ao Senhor, porque sempre que nos movemos em direção a Deus, o céu se move na nossa direção. A Bíblia diz: os milagres seguirão os que creem. A Bíblia está dizendo: me buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas a gente busca todas as demais coisas, e quando nada mais está dando certo, a gente diz assim: agora só Deus. Quantas e quantas vezes a gente diz assim: eu já orei, gente, agora só Deus. Eu já tentei, agora só Deus. Não é só Deus, e é só Deus. Coloca Ele ali no topo da prioridade. Eu não sei se é 5 da manhã, se é meio-dia, eu não sei se é de madrugada, meia-noite, eu não sei. Mas o importante é que você precisa levantar de onde você está e caminhar em direção à tenda. E quando você entrar na presença, quando você chegar dentro da tenda, quando você entrar lá, fizer como Mateus diz: fecha a porta do teu quarto, você foi em direção à presença, Deus move o céu. O céu vai se mover em seu favor. Volta para a presença. Volta para Deus. Não havia mais medo. Deus está nos esperando na tenda. Deus está esperando uma ação sua para mover o céu ao seu encontro. Fica de pé no teu lugar. Do que você mais precisa? O que é que te falta? Do que você mais precisa? O que é que te falta? Eu vou perguntar de novo. Do que é que você mais precisa? O que é que te falta? Do que é que você mais precisa? O que é que te falta? Do que é que você mais precisa? O que é que te falta? Porque você pode ter um emprego, você pode ter a esposa, o marido, a casa, o carro, o dinheiro, você pode ter a saúde, você pode ter o corpo atlético, você pode ter tudo. Mas se você não tem a presença, tudo te falta. E mais, se você não tem a presença, tudo pode não existir em segundos. Do que é que você precisa? O que é que te falta? Feche teus olhos. Nós vamos adorar alguns minutos. E daqui a pouco eu volto para a gente orar finalmente.